pergunta é o seguinte, em quanto tempo, na verdade, a gente associa alguma coisa, a gente potencializa um tratamento com depressão, e o que é a resposta insatisfatória? São várias coisas, né? Pode ser não ter uma remissão, não ter uma resposta, ou não ter um retorno ao normal do paciente. Então, são várias respostas insatisfatórias, não é só não ter a remissão, né? Possíveis caminhos quando o antidepressivo não é satisfatório e eficaz, né? Então, só para terminar aquilo. Então, quando a gente usa esse tipo de medicamento, vamos supor que o paciente melhorou de tudo, mas ficou com uma certa anedonia, a gente lá para as vai ter que corrigir isso. Pode ser trocando esse medicamento e pode ser acrescentando alguma coisa que tire esse sentimento de anedonia, esse comportamento anedônico do paciente, tá? Bom, então, assim, possíveis caminhos quando o antidepressivo não é satisfatoriamente eficaz. Bom, a gente pode otimizar a dose ou qualidade do medicamento, né? A gente pode trocar para um outro medicamento mais potente, mas aí, ou para um mecanismo de ação diferente, mas aí é outro tratamento. O que a gente está falando é outra coisa. O que a gente está falando é acrescentar outro medicamento. E esse acrescentar pode ser um medicamento que potencialize o mesmo mecanismo escolhido, aquele exemplo que eu usei, se o paciente está tomando, por exemplo, um medicamento que inibe a recaptação de serotonina, eu posso bloquear o 5-HT1A autorreceptor, com isso eu libero mais serotonina, ou se for o caso da noradrenalina, eu posso bloquear o alfa-2 pré-sináptico, eu libero mais noradrenalina, então efeito sinérgico. A segunda mecanismo que pode ser feito é acrescentar outro mecanismo de ação. O paciente está usando um medicamento serotonérgico, eu acrescento um medicamento noradrenérgico. E o terceiro, alguma coisa que module o efeito do medicamento, que é o caso, muitas vezes, do uso de antipsicóticos atípicos junto com os antidepressivos. Então, quando em 4 semanas não há o efeito desejado, né, então a gente pode ter essa situação de não resposta, e aí a gente vai ter uma potencialização para uma maior eficácia, com todas aquelas coisas que se sabe que potencializa um tratamento antidepressivo como um todo, ou se existe uma resposta parcial, a gente vai ter uma potencialização para a correção desse efeito. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, que é basicamente, por exemplo, o paciente que melhorou de um tratamento, por exemplo, com um medicamento que tem algum efeito serotonérgico, pode ser dual, ou seja, um medicamento específico, mas que ficou com um pouco de anedonia. A gente pode corrigir um pouco essa anedonia usando um medicamento que aumente a neurotransmissão dopaminérgica e, eventualmente, colinérgica, por exemplo, a buspirona em baixas doses, 5 miligramas. Esse é um medicamento que pode ser usado e que é muito simples de usar, assim como antes a gente usava a misoprida, 50 miligramas, para potencializar esses casos e assim por diante. Então, a gente corrige um efeito que não foi completo, para tentar deixar o paciente o mais próximo possível, que seria uma remissão a mais completa possível, mais próximo do que ele seria se não tivesse a depressão e não estivesse usando o medicamento, né? Então, são duas coisas diferentes. Um é potência, o outro é coisas muito específicas que a gente quer corrigir no estado do paciente. E por quanto tempo potencializar? Essa é uma pergunta mais difícil ainda. Essa a gente realmente não tem informação, porque é muito difícil a resposta, porque não se sabe ao certo por quanto tempo deve ser usado um antidepressivo, quando o paciente melhora, quanto mais quanto potencializar, né? Havia uma tendência de manter a dose que foi responsável pela melhora do paciente, seguindo esse raciocínio, o medicamento que potencializou deve ser mantido durante todo o tratamento. É só uma pergunta, nem ouso responder isso, entendeu? Difícil uma regra, porque os motivos e estratégias de potencialização são diferentes, tá? Mas essa é uma pergunta, a gente potencializa durante todo o tempo ou só durante um tempo, alguns meses?